Olá, queridos amigos. Estamos aqui novamente para iniciar a recapitulação da lição desse trimestre, Provados pelo Fogo. Estamos na lição 3, que tem como título, A Gaiola. E esse título, na verdade, fala porque a lição começa apresentando uma citação do Espírito de Profecia, uma citação que está aqui no livro A Ciência do Bom Viver, a página 472. Ali disse, por exemplo, que há muitas pessoas que criam pássaros, nas gaiolas, e para que os pássaros possam aprender a melodia, os pássaros, eles não aprendem as melodias assim à luz do dia, no meio do barulho, não. Para que os pássaros possam aprender, eles têm que estar aí num lugar tranquilo, onde tem muito silêncio e especialmente no meio da escuridão. Então, por isso que aqueles que criam pássaros, vão cobrir a gaiola com um pano preto e geralmente vão colocá-los em um lugar onde tem muito silêncio, tem assim, fica tudo escuro. E quando o pássaro fica nesse ambiente, ele aprende a entoar as melhores melodias. Então, Ellen G. White disse assim, muitas vezes Deus tem um canto a nos ensinar. E somente poderemos aprender esses cantos quando a gente passe pelas sombras da aflição. Somente assim poderemos entoar o cântico que Deus quer através da nossa vida. É por isso que o título da lição é A Gaiola. Então, muitas vezes, assim como o pássaro dentro da gaiola tem que estar no meio da escuridão, do silêncio, para aprender a cantar, assim, alguma melodia, nós também precisamos, em alguns momentos, é necessário que nós estejamos sozinhos, no meio da solidão, da escuridão, passemos por provas e aflições, para a gente aprender a entoar com a nossa vida o cântico que Deus quer. E eu vejo isso, por exemplo, na vida de muitos homens e mulheres na Bíblia. Moisés é um exemplo desses aí. Antes de Deus usá-lo na sua obra como o profeta, o libertador dos israelitas, Deus precisou primeiro trabalhar nele. O que aconteceu com Moisés? Os primeiros 40 anos da sua vida, ele vai ficar na terra do Egito. Tá? Os próximos 40 anos, ele vai lá para o deserto, cuidar de ovelhas. Tá? E lá disse que ele aprendeu as maiores lições sobre humildade, dependência de Deus. Depois que ele passou por essa prova, aprendeu, em outras palavras, a entoar a música que Deus esperava, agora Deus o chama e diz, não, agora eu vou te usar para você ser o instrumento nas minhas mãos. Agora você vai ser o pastor, o libertador do meu povo. E Deus o usa durante 40 anos para liderar o povo de Israel. Então veja aqui, olha, antes de Deus usar a Moisés, precisou levá-lo por uma escola no deserto, onde ele passou por aflição, passou por provações, aprendeu a ser humilde, aprendeu a depender plenamente de Deus. Então muitas vezes Deus, assim, ele vai nos levar pelo deserto, vai nos colocar dentro da gaiola, a gente vai ficar na escuridão, vamos ter que aprender a ser humildes, para Deus depois nos usar e a gente possa entoar corretamente a melodia que Ele quer através da nossa vida. Então, por isso que a lição é maravilhosa, tá bom? Agora, a lição dessa semana eu divido basicamente em 3 partes. A primeira parte tem que ver aqui com a história do povo de Israel, depois aqui sobre Jesus, que ele também passou por provações, e depois sobre o processo pelo qual a igreja precisa também passar pelas provas, tá bom? Então vamos dar início aqui falando sobre Êxodo capítulo 14, o versículo 10. Vamos lá. Diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então disse os filhos de Israel, clamaram ao Senhor. Olha, em Êxodo capítulo 13, versículo 21, disse que no momento que os israelitas saíram do Egito, libertados obviamente por Deus, eles foram, disse, guiados pelo próprio Deus. Tá? O Senhor disse estava diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os fazer sombra, E durante a noite disse numa coluna de fogo para os alumiar e os esquentar. E disse que enquanto a coluna se movia ou avançava, o povo devia também avançar. Tá? Se a coluna parava, eles deviam parar. Ou seja, quem era o líder, quem estava guiando o povo de Israel, era aqui o próprio Deus.
Agora, só que veja para onde é que Deus guiou o povo de Israel. Os está guiando pelo caminho onde eles chegaram aí ao Mar Vermelho. Não podiam atravessar o Mar Vermelho, era impossível. E para piorar a situação, quando eles olharam para trás, estavam vindo os egípcios. Na verdade, Faraó tinha organizado todo o seu exército para perseguir e matar os israelitas. Os egípcios estavam vindo armados militarmente para acabar, destruir o povo de Israel. E os israelitas olhavam para a frente, um mar impossível de atravessá-lo. Olhavam para trás, eles viam os inimigos com fúria querendo os matar. Eles não sabiam o que fazer. E aí vem a pergunta, né? Por que Deus levou o povo de Israel para um beco sem saída? Agora, quando a gente aplica isso para a nossa vida, entendemos uma coisa importante. Quantas vezes nós também não estamos sendo guiados por Deus? Quantas vezes Deus também não está liderando a nossa vida, está guiando o nosso ministério, o nosso casamento? Deus está liderando. Mas muitas vezes parece que Ele nos leva a um lugar, a um beco sem saída, onde não podemos avançar e nem voltar para trás. Humanamente, há situações onde nos perguntamos, né, por que, Senhor? Por que está acontecendo isso? Não sei mais o que fazer. Tá? Às vezes eu já vi casos de pessoas que vão lá no hospital, faz um exame, câncer, e a pessoa não sabe o que fazer, Senhor, por quê? Não é o Senhor que está guiando minha vida? Por que isso acontece? Então, assim, os israelitas se perguntaram, se questionaram, mas Senhor, por que aquilo? E no seu desespero, disse que eles estavam com muito medo, eles clamaram a Deus. Falaram, Senhor, faça um milagre, Senhor, salva a nossa vida, por favor, senão a gente perece. E quando você lê a história, diz que Deus abriu o Mar Vermelho, fez atravessar os israelitas, e depois, né, os inimigos também tentaram atravessar o Mar Vermelho, mas eles foram sepultados pelas águas. Agora, após os israelitas conseguirem atravessar o Mar Vermelho, o que eles fizeram? Eles fizeram o que o pássaro faz depois de passar um bom período dentro da gaiola no meio da escuridão. Eles aprenderam, disse, ou eles cantaram, louvaram a Deus. Tá? Todos os israelitas aí cantaram o cântico de Moisés, louvaram a Deus. Na verdade, essa música era o cântico da sua vitória, da sua experiência. Eles cantaram, louvaram a Deus porque eles foram provados, eles confiaram em Deus e eles saíram vitoriosos. Agora, aqui tem duas coisas que eu gostaria de falar para vocês. Todos nós também passamos por provações, por dificuldades, mas quando a gente chega no final, somos vitoriosos, a gente louva a Deus, né? Agradecemos e nós entoamos o cântico da vitória. A nossa fé é fortalecida. A Igreja de Deus, a Igreja Adventista, ela vai passar também, antes do fim da história desse mundo, por uma prova muito difícil. A igreja será perseguida por causa do sábado, terrivelmente perseguida. Disse a palavra de Deus que passaremos por uma grande tribulação, um período de angústia, qual nunca houve. Mas a igreja, os justos, que permanecerem fiéis até o final, e quando Deus nos liberte no momento mais difícil da história dessa igreja, disse que os justos, segundo o Apocalipse, cantaremos o cântico do Cordeiro e de Moisés. Ou seja, é do mesmo jeito que os israelitas aqui. Assim como eles foram libertos e cantaram o cântico da sua vitória, assim também a igreja de Deus, no final da história desse mundo, vai cantar o cântico do Cordeiro, que é uma experiência da sua vitória que Deus lhes deu, porque eles aprenderam a confiar em Deus. Essa será a melodia que nós vamos cantar, tá bom? Então, assim, é por isso que eu vejo aqui uma aplicação até profética bem maravilhosa nesse sentido, viu? Tá bom? Agora, os israelitas também passaram por outras provas. Diz que enquanto eles estavam lá no deserto, muitas vezes faltou água. A primeira vez aconteceu aqui em Êxodo capítulo 15, quando eles estavam com muita sede, faziam vários dias, né, que praticamente não bebiam, e de repente de longe eles viram uma fonte aí de águas, né? Eles correram lá, se jogaram aí, começaram a beber a água desesperados, mas depois que eles beberam essa água, disse que eles descobriram que eram águas amargas, eram águas insalubres. E eles ficaram desapontados, ficaram chateados. Por que, Senhor? Por que o Senhor faz isso? Tá?
A gente não está pedindo grande coisa, mas pelo menos uma simples água aí para a gente poder beber, para a gente sobreviver. E nós vemos aqui, queridos amigos, mesmo Deus guiando a nossa vida, mesmo no passado, a gente já tendo passado por grandes vitórias, às vezes vai ser necessário também passar por mara. Às vezes na nossa vida vamos passar por algumas experiências amargas. O problema não é passar por esses lugares. A questão é como que você vai agir diante dessa situação. Eu conheço muita gente que às vezes se amargaram por alguma situação que aconteceu na sua vida, ou até na igreja mesmo, se amargaram com alguém e a pessoa, em lugar de se voltar a Deus, confiar nele, a pessoa se revoltam contra a igreja, começam a falar mal da igreja, da liderança, dedicam toda a sua vida, seus recursos só para difamar, só para criticar, que a igreja não presta, que isso, que aquilo. Olha, as águas podem ser amargas, mas elas não devem tornar o nosso coração amargo também. Tá? Isso é uma experiência triste, viu? Eu vejo muita gente que podia ter sido, pode ser uma bênção na igreja, mas às vezes vem com um sentimento de crítica, que está tudo errado, que tudo aqui não presta, que isso, que aquilo. Não. Nós devemos devemos voltar os nossos olhos para Deus, confiar, mesmo que as águas estejam amargas, mas pedir que Deus transforme. Porque é isso que os israelitas fizeram. Eles pediram que Deus transformasse as águas e Deus transformou essas águas em água saudável, tá? Água que podiam beber, a melhor água cristalina purificada. Então, assim, é isso que Deus pode nos oferecer na nossa vida, na nossa jornada, tá bom? Muito cuidado com essas amarguras, esses desapontamentos que você às vezes coloca no seu coração. Não, tá bom? Peça que Deus transforme qualquer amargura que houver no seu coração. Agora, em Êxodo capítulo 17, aparece uma história semelhante. Aqui não havia água amarga, aqui já não havia nada de água, literalmente. E em lugar dos israelitas confiarem em Deus, eles começam a murmurar contra Deus e contra a liderança, né, que Deus estabeleceu, que era Moisés. E nós vemos aqui, né, muitas vezes, irmãos, algumas situações vão acontecer na nossa vida, não façamos o que fizeram os israelitas, murmurar contra Deus ou contra a liderança que ele estabeleceu. Não, isso é errado. Quando algumas coisas faltam, a gente vê a necessidade, é melhor você clamar a Deus. Aprenda dos erros dos outros, aprenda dos erros dos israelitas. Se eles tivessem de primeira pedido a Deus, ele teria feito um milagre. Eles não precisavam passar por toda essa situação de ficar criticando, se rebelando contra Moisés, contra Deus, tá bom? Mas Deus disse para Moisés, olha, você vai lá na rocha, em Horebe, eu vou estar sobre a rocha, você vai bater na rocha e a rocha vai dar a água. E Moisés fez isso, ele chamou todo o povo de Israel, bateu na rocha e disse, do nada a rocha começou a gerar água. E o povo de Israel pôde beber e souberam, né, ou aprenderam assim, que Deus ele pode fazer até o impossível pelos seus filhos. E é isso que eu gostaria de dizer para você. Muitas vezes vamos chegar numa situação onde não tem literalmente nada, mas é do nada que Deus pode fazer um milagre, pode abrir fontes de água. Mas para isso, não devemos ficar murmurando, nos rebelando contra Deus. Ao contrário, devemos nos voltar os nossos olhos para Ele em confiança, em temor, e em respeito e em adoração. Uma coisa que os israelitas falaram aqui a Deus, que está em Êxodo 17, né? Está o Senhor conosco ou não? E de fato Deus estava com eles. E muitas vezes a gente passa por algumas coisas que a gente se pergunta também, né? Deus está conosco ou não? Deus está com a igreja ou não? Deus sim está. Mas isso não quer dizer que a gente vai passar, que não vamos ter que passar por provações, por dificuldades, tá bom? O problema não é passar pelas dificuldades, o problema está passar sem Deus. E ali vem aquilo que a gente falou na primeira lição, né, sobre o Salmo 23:1. Aquela vez a gente estudou que a melhor tradução era, né, o Senhor é meu pastor, do que eu terei falta? É uma pergunta basicamente que faço aqui, Davi, né? Se o Senhor está conosco, guiando minha vida, se o Senhor está guiando a nossa igreja, do que vamos ter falta?
Ele vai suprir a necessidade. Aqui não diz que não vamos passar por necessidade, por provas, vamos passar, tá bom? Às vezes vai faltar a água, vai faltar a saúde, vai faltar outras coisas. Mas se o Senhor está conosco, não precisamos ter falta. Ele vai suprir as nossas necessidades. A outra parte da lição fala com relação à experiência aqui de Jesus. Tá? Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado, disse, pelo mesmo Espírito, ou seja, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, durante 40 dias, e ali ele foi, disse, tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais ele teve muita fome. Ou seja, Jesus se batiza, ele cheio do Espírito Santo, ele vai começar agora seu ministério, mas o Espírito Santo vê necessário primeiro levá-lo pelo deserto. A mesma coisa que Moisés. Antes de Deus usar os homens e as mulheres, primeiro os leva pela escola do deserto. E não foi diferente com Jesus. Só que o Espírito Santo o levou para o deserto não para ser tentado. Tá? O levou para ele ser provado e através dessa prova ele aprender, Jesus, confiar e depender mais de Deus. Deus não tenta as pessoas. Quem tenta é Satanás. O que Deus faz é nos provar. Na lição 2 eu expliquei para vocês que existe uma diferença entre ser provado e ser tentado. Quando Deus nos prova, é porque Ele quer mostrar o melhor de nós, Ele nos purifica. Quando Satanás nos tenta, ele quer mostrar o pior que há em nós, que é totalmente diferente. Então Jesus, ele foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo, ficou 40 dias, disse aqui, jejuando, e Satanás aproveitou essa situação para quê? Para poder tentá-lo, para tentar destruir Jesus, o seu ministério, a sua missão. Então, o inimigo, às vezes, ele está como um leão faminto, Às vezes buscando alguma ocasião para nos levar à queda, para nos destruir, para acabar com a nossa vida. Por isso que precisamos ficar alertas. Agora, eu queria mostrar para vocês algumas lições que eu vejo aqui sobre essa situação que aconteceu no deserto com relação a Jesus. A prova de Jesus. A primeira lição é que essa provação aconteceu no deserto. Quem mora ou quem vive lá no deserto? Lá no deserto não tem ninguém. Tá? Não tem nenhum ser humano morando no deserto. As pessoas estão nas vilas, nas cidades. No deserto não tem ninguém. E aqui aprendemos uma grande lição. Muitas vezes também nós vamos passar pelo deserto. Agora, a maioria das pessoas permaneceram fiéis e firmes aos seus princípios no meio da multidão. Mas quando estavam no deserto, caíram profundamente. Às vezes, quando estamos diante dos olhares das outras pessoas, ainda é fácil a gente caminhar pelo lugar certo. Mas a maioria das pessoas caem quando estão na solidão, quando estão sozinhos. Davi, ele foi um herói. Ele conquistou muito, venceu o gigante no meio das pessoas. Em público foi um gigante. Mas quando ele estava sozinho, lá no terraço da sua casa, ele viu aí uma mulher tomando banho, a Batseba. Aí ele caiu profundamente. Tem muita gente que está caindo nos momentos que estão sozinhos, que estão somente eles no seu quarto. Então, assim, precisamos ficar muito alerta, tá bom? O inimigo especialmente vai aproveitar esses momentos que a gente está na solidão às vezes para nos levar à queda. Segunda lição que eu vejo aqui. Todos nós vamos ser provados e tentados. Todos. Homem, mulher, adulto, criança, qualquer pessoa, todos precisamos e devemos passar pelas provações. E o inimigo vai aproveitar para nos tentar. Agora, devemos estar alerta diante dos diferentes métodos que Satanás vai usar. Satanás não tenta todo mundo do mesmo jeito. Tá? Ele usa suas artimanhas de acordo com o coração de cada pessoa, tá bom? Então, assim, ele usa muitos métodos. Agora, o que me chama a atenção é que Deus jamais vai permitir que a gente passe por alguma prova além das nossas forças.
Nós vamos ser provados, mas Deus conhece qual é o nosso limite. Ele sabe a situação que a gente vai conseguir suportar. Além disso, Ele não permite jamais que a gente passe por essas provas, essas dificuldades, tá bom? Disse aqui uma citação do Espírito de Profecia no livro O Desejado de Todas as Nações, página 92. Frequentemente, quando nos encontramos em uma situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. No entanto, foi o Espírito que dirigiu Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos submete à prova, Ele tem um plano a realizar para o nosso bem. Jesus não confiou presunçosamente nas promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao desânimo quando ela veio. Nós também não devemos agir assim. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus e confiar nele, tá bom? A outra parte da lição fala sobre a igreja, né, de maneira geral, a igreja que tem que ser provada. E eu vou ler esse versículo que está aqui em 1 de Pedro, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. 1 de Pedro. Comprei essa Bíblia uns dias atrás, né? Ganhei, na verdade, então tá novinha ainda, tá difícil achar os textos, tá? Vamos lá, Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. Vamos ler o versículo 6 e 7. Diz assim, ó. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa é do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, a glória e honra quando Cristo Jesus seja revelado. Então disse, olha, ainda que seja por um curto período que precisamos passar pelas provações, mas disse que devemos permanecer firmes, porque seremos como o ouro, que ele é purificado e se vai tornar mais puro, mais fiel. Pedro estava falando aqui para a igreja, né? No primeiro século, todos nós sabemos que a igreja passou por grandes períodos de perseguição. Não era não era fácil ser um cristão. Muitos foram queimados vivos, apedrejados, jogados para as feras. Muitos cristãos morreram das piores maneiras, situações difíceis, períodos de perseguição muito, muito difícil. Mas Pedro disse aqui, olha, esse tempo de perseguição será por um breve período de tempo, tá? Mas mesmo que você esteja passando por essa provação, saiba que você é como o ouro que está sendo colocado, disse, no calor do fogo, para que você se purifique e assim a tua fé seja genuína e a tua vida seja de louvor, glória e honra para Cristo Jesus. Então, muitas vezes, nós vamos também ser provados, vamos passar por dificuldades, mas quando a gente termina por tudo isso, no final a nossa vida vai glorificar, vai honrar a Deus. Agora, quando a gente não permanece firme, é ao contrário, né? A gente desonra a Deus. A gente se torna, de alguma maneira, né, um mau testemunho. Então, assim, as provas, as dificuldades, tem que nos tornar mais puros, mas ao final, o nome de Deus é glorificado através daquilo que a gente faz, tá bom? Na quinta-feira, a lição fala mesmo assim, coloca aqui uma história, né, mas basicamente fala, né, sobre a importância de a gente ser provado pelo fogo. Eu gostaria talvez encerrar essa parte aqui falando sobre Elias. Tá? Elias, a vida dele resume todo aquilo que estamos falando aqui nessa parte da lição dessa semana. Elias, ele foi chamado por Deus para levar uma mensagem para o rei Acabe, mas nesse momento Deus lhe disse, Elias, sai e vai se esconder lá no deserto. E Deus leva Elias para o deserto. Lá ele vai ficar 3 anos e meio escondido, né? Bebendo a pouca água que tinha no riacho, até finalmente acabar. Ali ele é sustentado pelos corvos, né? Que vão lhe levar pão e carne no bico.
e Elias é sustentado ali. E ele passa 3 anos e meio vivendo nessa situação. Mas ele aprende a ser humilde, ele aprende a confiar em Deus. Deus está o matriculando assim nesse deserto, nessa escola, porque assim, Deus tinha já um plano de usar Elias para restaurar a verdadeira adoração em Israel. Mas antes disso, Deus precisava ensiná-lo, prepará-lo a Elias. Ele precisava aprender a tocar a melodia certa. 3 anos e meio. Quando chega no final, Elias passa vitoriosamente esse teste. Ele disse, não, agora já está tudo pronto, estou preparado. Agora Deus lhe disse, Elias, levanta-te. Agora vou te levar a outro lugar, vou te levar para Sarepta. E Deus vai levá-lo para lá. E quando Elias chega lá tem uma viúva, né, passando necessidade, quase morrendo. A história diz, né, que Elias faz um milagre, vai multiplicar a farinha daquela mulher e tudo. E é uma bênção. Mas por alguma circunstância, o filho daquela mulher, ele vai morrer. E a mulher se revolta contra Elias. Disse, olha, por culpa de você que aconteceu, você veio aqui só para trazer desgraça para minha família. Se não fosse por você, minha vida estava tudo tranquilo. Olha, a mulher estava para morrer e disse que se não fosse por Elias, a vida dele ia estar boa. Mas ela começa a acusar falsamente Elias, fala mal, acusa. E Elias está sendo talvez provado pela maior prova da sua vida. Porque às vezes uma coisa diferente, né? Você ter necessidade de alguma coisa. Agora, você ser ofendido, o teu nome estar em jogo, você ser criticado injustamente, isso dói. Isso é uma prova difícil. Muita gente, muitas cristãos, pessoas que eu conheço, que não suportam passar por isso. Tá? Quando alguém lhes critica, alguém lhes fala mal, alguém fez uma observação sobre alguma coisa, a pessoa já se revolta, não, mas não quero saber mais nada, quero entregar os cargos, isso, aquilo. Então, tem muita gente que não sabe lidar com essa situação. Elias, ele está sofrendo, mas diz que ele guarda silêncio. Mas depois de guardar silêncio, pega a criança que está morta, leva para o quarto, no privado, ele se ajoelha, aí ele abre o coração, ele chora, pede para Deus um milagre, fala, Senhor, por que o Senhor permite isso? Por que eu estou passando por tudo aquilo? No meio das lágrimas, olha, ele clama a Deus, pede um milagre, ele aprende a confiar em Deus no meio das lágrimas. E Deus faz um milagre e ressuscita o menino. E Elias entrega a criança para a mulher. E a mulher disse uma das coisas mais lindas que todos nós podemos já ouvir. A mulher disse para Elias, agora eu sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus. Antes eu não sabia, agora eu sei que verdadeiramente tu és um homem de Deus. E depois desse episódio, Deus vai usar Elias para ele restaurar a verdadeira adoração. Elias enfrenta todos os falsos profetas e ele sai vitorioso. Mas antes dele se tornar vitorioso, para que ele aprendesse, ele teve que passar por esse momento de aflição, no meio da solidão, quando ele estava lá no deserto, sendo criticado, sendo julgado injustamente pela mulher, enfim. Então eu vejo assim que na nossa vida não é diferente do que Elias. Muitas vezes Deus vai nos levar também ao deserto, à escola da adversidade, das aflições, para que a gente aprenda a louvar a Deus, a gente aprenda a entoar a melodia certa, na nota correta, e somente assim Deus vai nos usar como grandes instrumentos para o seu reino. Então, nesse momento, vamos terminar fazendo a nossa oração, mas confiando em Deus, tá bom? Seja qual for a situação, que os nossos olhos possam estar sempre nele, tá bom? Oremos. Pai Santo, muito obrigado pela lição dessa semana. Que história maravilhosa saber que mesmo que a gente passe pelas dificuldades, pelas trevas, as aflições, mas são momentos, situações, talvez através da qual é a única maneira de a gente aprender, Senhor, através da nossa vida, te louvar e te glorificar, porque assim também, Senhor, somos purificados. Por isso, Senhor, te peço uma bênção sobre cada uma das pessoas que estão participando dessa classe dos professores. Que o Senhor lhes dê sabedoria para que eles também nas suas unidades, nas suas igrejas, possam, Senhor, passar de uma maneira correta a tua mensagem e assim fortalecer a fé de cada um dos teus filhos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Queridos amigos, que Deus lhes abençoe. Continuemos sempre estudando aí a palavra de Deus. Toda semana estamos fazendo a recapitulação da lição, viu? Deus abençoe a todos vocês.